justo, o filho, aleluia, de Deus, comerá o melhor da terra. Já profetizava o nosso amado irmão na fé, Joel. Aleluia. Então comecei a deparar com essa história e comecei a analisá-la. Eu tenho um milagre em outro lugar, porque a Bíblia diz no livro de João: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E se nós queremos algo da parte de Deus, devemos ir até o Filho, porque Ele é o nosso intercessor. Aleluia, glórias a Deus. Então comecei a analisar essa história, e aqueles dois homens que estavam no caminho e começaram a se entristecer, porque já tinha crescido, e aquela sua, aleluia, e a sua visão foi tirada. Ele não conseguia ver, ele não sabia o que acontecia no dia a dia. Ele era mais ou menos uma criança que vê, mas não entende. Aqueles homens somente poderiam ver a escuridão. Aleluia, a escuridão nos relata sobre treva, e treva nos relata sobre momentos tristes, momentos tribulosos, aleluia, momentos a qual não conhecíamos a luz, porque a Bíblia diz, aleluia, que nós somos a luz do mundo e sal da terra. Aleluia, aqueles homens não conheciam a luz que vinha da parte do Senhor. Então aquele homem, aleluia, estavam assentados naquele caminho, aquele caminho que eles estavam assentados, eles não tinham visto, aleluia, visto a provisão de Deus. Eles ainda não tinham conhecido, aleluia, o milagre da parte de Deus, mas ele estava no caminho certo, naquele caminho que leva até Deus. Aqueles homens estavam assentados no caminho que levava a verdade, o caminho que levava a vida, e o caminho que levava ao nosso Deus querido e amado. Então aqueles dois jovens estavam lá, sentados naquele caminho, precisando de um milagre da parte de Deus. Então aqueles homens estavam assentados lá, eles eram cegos, mas não eram mudos. Aleluia, eles eram cegos, mas não eram mudos, e nem tão pouco surdos. Então aqueles dois homens estavam assentados e começaram a ouvir a voz. Começaram a ouvir uma voz. Aleluia, porque o povo, quando estava com Jesus, eles adoravam a Deus. Eles adoravam a Deus, porque as coisas no caminho o Senhor já havia feito. Uns já tinha dado testemunho que Jesus curou, outros deram testemunho que Jesus entrou dentro da casa, outros deram testemunhos que Deus arrancou, aleluia, glórias a Deus, a enfermidade de um lunático, aleluia, e muitas outras coisas o Senhor havia feito. Então aquele povo andava e adorando ao Senhor. Então aqueles dois homens estavam lá e escutaram a voz do Senhor. Talvez você está aqui nesta noite, talvez você que está ao alcance deste aparelho está no caminho, e você, aleluia, não é surdo nem mudo, mas você ainda não viu o milagre de Deus acontecer na sua vida. Eu quero te dizer uma coisa: você está no caminho certo, querido, porque aqueles dois cegos estavam assentados naquele caminho, mas eles não acreditavam ainda no milagre, porque não poderiam ver. Eles não haviam visto Jesus chegando com aquela multidão, mas quando aqueles dois homens olharam para aquela situação a qual se encontrava, restava somente a fé. A Bíblia nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Você, para, aleluia, mover um milagre da parte de Deus, você tem que ter a fé, querido, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então aqueles dois jovens começaram a ouvir passos, começaram a ouvir vozes, e agora a Bíblia Sagrada diz que aqueles dois homens olharam, aleluia, ouviram aquela situação e começaram a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ei, eu quero te dizer uma coisa: você está no caminho, ainda não viu o milagre da parte de Deus, mas clame a Ele, porque a Bíblia diz no livro de Jeremias 33, versículo 3: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas boas e firmes que ainda nem conhece. Para você obter o milagre da parte de Deus, você tem que clamar a Ele, você tem que clamar a Ele, porque a Bíblia diz, aleluia,
glórias a Deus, no livro de, aleluia, de Salmos, aleluia, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou e ouviu meu clamor. Ei, mas Davi ali estava falando que ele já havia clamado para o Senhor, e o Senhor se inclinou e ouviu. Ei, você está na beira do caminho, e precisa de um milagre da parte de Deus, mas você tem que clamar, porque se você não clamar, como Ele vai, aleluia, Ele conceder um milagre da parte de Deus? Porque, querido, Deus, Ele sabe da nossa necessidade. Aleluia! Mas Ele precisa ouvir você falando o que você sente, falando o que você sente. Ele vai se mover de íntima compaixão e vai ali te dar aquela resposta a qual você almeja. Então aqueles dois cegos começaram a ouvir aquela situação e falou: eu não consigo, aleluia, chegar até lá porque eu não tenho visão, mas eu creio que a minha voz Ele vai ter que ouvir. A multidão oprimia Jesus, e aquela multidão que oprimia Jesus não deixava que ninguém chegasse, aleluia. Para você chegar até Deus, você tinha que passar por aquela imensa multidão. Mas agora a Bíblia nos diz que aqueles homens começaram a gritar. Ei, eu quero te dizer uma coisa nesta noite. Talvez você tenha sonhado, talvez você tenha pedido algo a Deus, mas os seus sonhos, mas os seus pedidos, aleluia, as promessas que foram feitas a você, aleluia, tem causado nas pessoas, aleluia, um tipo de inveja, a qual não deixa, aleluia, a qual não deixa você sonhar, a qual não deixa você, aleluia, planejar algo, aleluia, querendo fazer que você só venha, aleluia, regredir, que você não venha progredir. Mas eu quero te dizer uma coisa, aleluia, você está no caminho, e no caminho que você está, se você clamar bem alto, Ele vai te ouvir, e aleluia, as glórias a Deus, o que você tem pedido a Ele, eu tenho a convicção de que Ele vai te atender, porque Ele não aguenta, querido, ouvir um filho chorando. Ele não aguenta, querido, ver um filho pedir uma coisa, aleluia, e ficar com as mãos vazias e não receber, porque Ele é o mais interessado a nos abençoar. E sabemos muito bem que aquele momento a qual aqueles cegos estavam lá, eles estavam clamando. Muitas das vezes você e eu temos clamado e ainda não vimos a resposta do Senhor, mas aleluia, devemos continuar na perseverança, porque a Bíblia diz no livro de Romanos 5, aleluia, a perseverança, ela produz a esperança, e a esperança, aleluia, a esperança produz a experiência assim por diante, mas o negócio é a perseverança, querido. Você tem que perseverar, você tem que clamar, porque Ele precisa ouvir aquilo que almeja o teu coração, porque, como já dizia, Ele não é, aleluia, Ele não é mal educado, aleluia, Ele quer ouvir você falar, aleluia, porque quando você clama, porque quando você pede, aleluia, a Bíblia nos relata: quem pede recebe, quem bate se abre. Então, se nós batemos, a porta vai ter que abrir, se nós clamarmos, a resposta vai ter que vir, porque fiel é o que prometeu. Ele não é filho do homem para que minta nem que se arrependa. Aleluia! Mas aqui eu quero entrar, aleluia, na mensagem. Aqueles dois jovens estavam no caminho e começaram a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas a multidão oprimia, aleluia, a multidão parava aqueles homens, repreendendo aqueles homens, dizendo: por que clamas? Mas aqueles homens não paravam de clamar, Me traz à memória agora, o Senhor, de uma história bem conhecida de nós leitores da palavra de Deus, a história de Ana. Ana estava ali querendo dar uma alegria ao seu esposo, a qual ela era estéril e não poderia engravidar, mas agora a Bíblia diz que Ana estava orando, e Penina vivia a atormentar
os sonhos de Ana e não deixava que Ana ali, naquele momento, ela tivesse totalmente um contato com Deus. E Ana estava chorando e orando, e Penina dizendo que ela não ia conseguir, Penina dizendo: você não vai conseguir, olha para mim, eu já dei 2 filhos para Eucana, aleluia, a alegria está nos filhos que eu dei, mas agora a Bíblia Sagrada diz que Eucana